Chegamos à segunda parte do nosso conteúdo, né? Nós vamos ver agora alguns tipos de RNA mensageiro, de RNA, e também a última parte, né? Que é a tradução, que vai ser o último processo desse nosso conteúdo. Vamos lá. O mecanismo da síntese de proteínas, né? Os tipos de RNA e suas funções. Então nós temos o fato de que toda proteína é formada por uma ou mais cadeias polipeptídicas, certo? Cada cadeia é uma longa cadeia filamentosa constituída por aminoácidos. Nós vamos ver bonitinho uma figura mostrando essa longa cadeia de aminoácidos. A sequência de aminoácidos de uma cadeia polipeptídica, né, ela é chamada de estrutura primária, que é a primeira estrutura, a estrutura mais simples. Já essa estrutura primária, ela pode se dobrar sobre si mesma, e aí nós vamos chamar isso de estrutura secundária. Porém, essa estrutura secundária, ela pode unir-se a outras cadeias polipeptídicas, que é o que nós vamos chamar de estrutura quaternária, certo? Quando ela se une a outras cadeias, nós chamamos de estrutura quaternária. Então, o metabolismo celular ele é controlado pelo DNA, viu? Fiquem atentos, o metabolismo celular é controlado pelo DNA. Né? A síntese de proteína é fundamental, né? É fundamentalmente muito semelhante em todos os seres vivos, não muda, certo? Essa estrutura, esse desenvolvimento, esse processo. Então, nós vamos ter aqui o RNA mensageiro, certo? Vamos nos atentar bem para a função dele. Então, o RNA mensageiro, né, porta a instrução para a estrutura primária de uma proteína. É ele que traz a informação que está contida no DNA, certo? Contém a informação para o número e a sequência de aminoácidos da cadeia polipeptídica. Ou seja, é como se ele trouxesse um recadinho do DNA dizendo assim, ó, vai ter tantos aminoácidos, a sequência de aminoácidos vai ser essa bem aqui para determinada proteína, certo? Então, o sistema de codificação genética dos seres vivos é o chamado código genético. Uma trinca de nucleotídeos, né, do RNA mensageiro transcrito corresponde a um aminoácido no polipeptídeo. Então, a cada 3, né, nucleotídeos, nós temos um aminoácido. É como se fosse um código, certo? Então, cada uma das trincas de bases nitrogenadas, né, do RNA mensageiro codificadoras da proteína é o que nós chamamos de códon. Códon é essa trinca de bases que vai dizer qual tipo de aminoácido, né, qual dos 20 aminoácidos é que vai ser acrescentado para se construir a proteína. Então, se a gente fizer as continhas aí, né, nós vamos ter 64 códons diferentes, certo? E aqui mostrando justamente isso, né? Tá aqui os 20 aminoácidos, ó, por exemplo, nós temos aqui a fenilalanina, né? Tá aqui o códon dela, são 2, né? 3 uracilas, 2 uracilas e uma citosina. A leucina, uracila, adenina, uracila, guanina, certo? Aqui vocês estão vendo que está destacado 3 códons em vermelho. Isso daí é que nós vamos ver mais adiante, que nós vamos chamar de códons de terminação, certo? Eles, quando o ribossomo chega a ler eles, né, é porque foi a mensagem para a finalização da síntese de proteína. Então aqui tem os 20 aminoácidos e os seus respectivos códons. Somente a metionina e o triptofano são codificados por apenas uma trinca de base. Todos os demais aminoácidos têm mais de um códon. Isso é o que os cientistas chamam de código genético degenerado. Ou seja, quando é o fato de que um determinado aminoácido apresenta mais de um códon. Aí 3 trincas sem sentidos, que foi aquelas que eu mostrei para vocês que estão em vermelho. Uracila, adenina, adenina, uracila, adenina, guanina, uracila, guanina, adenina, que sinalizam o fim da mensagem, ou seja, é como se fosse aí o ponto final para que os ribossomos não acrescentem mais, aliás, os RNA transportadores, né, não acrescentem mais nenhum aminoácido. Então, o código genético ele é universal, né, ele serve para todos os seres vivos, e isso é uma evidência, né, do parentesco evolutivo entre as espécies que nós temos, certo? Passamos aqui a outro tipo de RNA, que é o transportador, né, como o nome já está dizendo. Eles são capazes de reconhecer e interagir com aminoácidos e com o RNA mensageiro, certo?
No caso, o RNA mensageiro tem a mensagem, e no caso do aminoácido, é o elemento que ele vai acrescentar, vai levar lá para o ribossomo. Então, a molécula de RNA transportador, ela dobra-se sobre si mesma, né, formando uma estrutura secundária em forma de L. É uma estrutura, em uma das estruturas, das extremidades, né, do L, dessa estrutura secundária, há uma trinca de base, né, capaz de emparelhar o códon complementar, que é o que nós vamos chamar de anticódon. Ou seja, todo códon vai ter aí, no caso do RNA, um anticódon, ou seja, que é um sistema complementar, né, que é complementar ao códon. Está aqui mostrando justamente a estrutura secundária, ó, certo? Local aqui de ligação do aminoácido e a cadeia polirribonucleotídica do RNA, né, dobrada sobre si mesma. Aqui está mostrando justamente as bases, né, a adenina, a uracila, a guanina e a citosina. Percebam que cada uma tem um encaixe para receber, por exemplo, a adenina tem um encaixe para receber a uracila e a guanina tem um encaixe para receber a citosina, certo? Chegamos ao RNA ribossomo, né? Os ribossomos são estruturas granulares citoplasmáticas, né, constituídas por diversos tipos de proteína e principalmente por RNA ribossomo. Né? Eles se associam à subunidade menor, o caso aqui específico, né, o RNA mensageiro, se associa à subunidade menor do ribossomo, atentem-se para isso, enquanto que o transportador se une à subunidade maior, né, no caso aqui o sítio A e o sítio P. Na subunidade maior fica a peptidiltransferase, né, que ela catalisa a ligação peptídica entre os aminoácidos, certo? Aqui mostrando justamente, ó, a subunidade maior, onde se liga o RNA transportador, e a subunidade menor, onde se liga o RNA mensageiro. Aqui, ó, fica a informação, né, que a subunidade menor vai lendo e o transportador vai acrescentando, certo? Aqui já está formando, né, a proteína, ó, vocês estão vendo aqui, e a peptidiltransferase é quem vai unir, né, essa ligação entre os aminoácidos, ou seja, a ligação peptídica. E aí chegamos ao mecanismo da síntese da cadeia polipeptídica, certo? A síntese da cadeia polipeptídica, né, ela consiste na união de aminoácidos de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro, que é o que a gente vai chamar de tradução gênica. O RNA mensageiro traz a informação, a subunidade menor vai lendo, e lá na subunidade maior, o RNA transportador vai acrescentando aminoácidos de acordo com essa mensagem que está no RNA mensageiro. O processo de tradução gênica participam várias estruturas, né? O ribossomo, um RNA mensageiro, vários RNAs transportador, né? Aminoácidos e diversas enzimas. Então, início da síntese da cadeia polipeptídica. A síntese inicia com a associação entre um ribossomo, atentem-se, um ribossomo, né, as suas duas subunidades. O mensageiro fica na subunidade menor e o transportador vai lá para a subunidade maior, que transporta o aminoácido metionina, né, que é o códon de início da tradução. Pode ser 2, né, o AC, né, e o G, né? No caso aqui seria o segundo códon que vai ser acrescentado, certo? Lembrando que a metionina tem apenas um códon de codificação, certo? Crescimento da cadeia polipeptídica, né? O primeiro RNA transportador se encaixa no sítio P. Aí lá no sítio A, né, se aloja o RNA transportador que traz o aminoácido seguinte a ser incorporado à cadeia. Então sempre vai sendo assim, passando de um sítio para o outro. Mostrando aqui, ó, tá aqui a metionina, certo? Tá aqui o primeiro aminoácido, no caso a metionina, foi acrescentado aqui pelo RNA transportador. Aí lá vem o segundo aminoácido da proteína, que no caso é a fenilalanina, que vai ser acrescentado aqui. Então, quando esse estiver livre, passa para cá, esse fica livre. Então, sempre vai passando de um sítio para o outro, certo? Tá aqui, vocês estão vendo aqui, ó, a trinca de bases, que é o códon que tem no RNA mensageiro, e o anticódon, ó, adenina com uracila, uracila com adenina, guanina com citosina. Então, o anticódon, ele é complementar ao códon, certo? Aqui mostrando
essa visão mais geral, né, esse panorama mais geral aqui. Está aqui a subunidade menor, né, com o RNA mensageiro, está aqui o primeiro códon, o segundo códon, né? Aqui está o sítio, os sítios onde o RNA transportador vai acrescentando, está aqui a metionina, fenilalanina, então vai passando de um sítio para o outro, a peptidiltransferase vai fazendo a ligação peptídica, né? Aqui mostrando o crescimento da cadeia polipeptídica, certo? Aqui mostrando uma visão mais geral, ribossoma, RNA mensageiro, aqui a proteína sendo produzida, ó, alongamento da cadeia polipeptídica, até que finaliza o processo de tradução, né, que é quando o RNA, o ribossomo lê um daqueles 3 códons, né, que não tem informação, e aí ele entende que isso é o ponto final para que ocorra a interrupção do processo de produção da proteína. E aí todas as estruturas se separam, RNA mensageiro, subunidades do ribossomo e principalmente a proteína. Término da síntese da cadeia polipeptídica, né? A última etapa da síntese de um polipeptídico, né, de um polipeptídeo, ocorre quando o ribossomo chega a um códon de parada, que é um daqueles 3 tipos que eu mostrei para vocês, que estava lá em vermelho, que não tem informação. Então ele reconhece aqui dali como um ponto final para interromper a síntese de proteína. O sítio A do ribossomo, né, ocupado pela proteína, é chamada de fator de liberação. Né? Esse fator de liberação ele separa os componentes da tradução, como nós vimos na figurinha anterior, separa as subunidades do ribossomo, RNA mensageiro, transportador e inclusive a proteína. O ribossomo promove a síntese de uma única cadeia polipeptídica, certo? Porém, um outro pode ligar-se ao mesmo RNA mensageiro e iniciar uma outra síntese, só que a cadeia polipeptídica não vai ser diferente. Ora, por que não vai ser diferente se é um outro ribossomo ligado? Não vai ser diferente porque ele, embora seja um outro ribossomo, ele vai estar ligado no mesmo RNA mensageiro. O mesmo RNA mensageiro contém o que? A mesma mensagem, seja para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 ribossomos, a mensagem vai ser a mesma, ele vai ler do mesmo jeito a mesma mensagem, vai produzir o mesmo tipo de proteína, certo? Então, o conjunto formado por vários ribossomos traduzindo simultaneamente o mesmo RNA mensageiro, nós chamamos de polirribossomo ou polissomo. Aqui mostrando, ó, tá aqui a fitinha vermelha, que é o RNA mensageiro. Percebam como tem 1, 2, 3, 4, 5 ribossomos unidos a ele. Vai ser uma proteína diferente? Não. Por que não vai ser? Porque a informação que está contida no RNA mensageiro é a mesma. Embora seja outro ribossomo que esteja lendo, vai sair o que aqui? 5 proteínas idênticas, porque a informação é a mesma, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo. Espero que tenham entendido. Respondam à atividade e nos encontramos na próxima aula.